Muito boa noite. Está no ar o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20. Nós vamos debater, como sempre, sobre assuntos de interesse da comunidade. Comigo na mesa, Ulisses Aesses. E hoje nós vamos receber aqui o coordenador do Núcleo de Conciliação do TJ Goiás, Dr. Paulo César Alves das Neves. Vamos falar tudo sobre a conciliação que vai acontecer nesta semana aqui em Goiânia. Boa noite, doutor Paulo. É um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, João. É um prazer estar aqui participando desse programa e aproveitar a oportunidade para esclarecer para a comunidade a respeito do movimento da conciliação. Tá certo. Boa noite, Ulisses. Boa noite, João Silvestre. Boa noite especial para você, telespectador, e também para o juiz, Dr. Paulo. Bom, vamos começar aqui conversando com o Dr. Paulo, perguntando a ele o que realmente vai acontecer nesta conciliação que está sendo anunciada aqui em todos os meios de comunicação. Dr. Paulo, do que se trata realmente essa conciliação? Muito bem, João. Essa conciliação foi marcada para ter início amanhã, dia 22, e ela vai seguir até segunda-feira, dia 26. E vai funcionar todos os dias das 8 às 18, menos no sábado e domingo. E a ideia é o seguinte, é propiciar à comunidade a solução dos seus problemas com a prefeitura, ou seja, os débitos fiscais com a prefeitura de Goiânia. Então o que nós queremos é o quê? Fazer um esforço concentrado para diminuir o número de ações mediante acordo entre a prefeitura e o cidadão. E também, de uma forma mais rápida, uma forma mais eficiente, terminar esses litígios, melhorando a eficiência do Poder Judiciário com a rapidez na solução do litígio. Esses litígios, doutor Paulo, são em relação a quê? Por exemplo, IPTU, Exatamente. ITU, tem outros tributos? Cobrança dos tributos da competência do município de Goiânia. Todos os tributos, IPTU, ITU, que são da competência do município de Goiânia, vão ser discutidos lá. ISSQN também, essas coisas, tudo, ou seja, todos os tributos. Exatamente. O foco principal é no IPTU, mas outras ações que estiverem em litígio, se o cidadão comparecer ao Tribunal de Justiça a partir de amanhã, ele poderá negociar com a prefeitura o pagamento dessas dívidas. Bom, como é que será essa negociação? A prefeitura já tem um cronograma, já passou para o judiciário? Como é que pode ser feita essas negociações? Sim. De acordo com a Lei Ordinária 9.282/2013, as negociações vão ser da seguinte maneira. Se o pagamento for à vista, vai haver um desconto de 90%, 95% dos juros e da multa moratória. Se for em até 12 meses, cai para 90% o desconto. Se for de 13 a 24 meses, cai para 85% o desconto. E se for de 25 a 40 meses, o desconto vai ser de 80%. Agora, por que ocorreu um fato como esse, doutor Paulo? Nós podemos observar aí, para ter um evento tão grande, é porque existe um número bem grande também de processos, né? Exatamente. Nós temos mais de 200 mil ações de execução cobrando tributos da Fazenda Pública Municipal. E eu fiquei sabendo hoje, através de um procurador do município, que ainda existem represadas e que vão ser protocolizadas, se não tiver acordo, mais 270 mil ações. Ou seja, isso podia, inclusive, inviabilizar o próprio Tribunal de Justiça, né? Ou seja, com essas contendas, se não fossem, vamos dizer, minimizadas com essa semana de conciliação. Ou seja, a preocupação do tribunal é essa também? A preocupação do tribunal é justamente resolver esses problemas, essas ações de massa. Essas ações de massa, elas têm que ser resolvidas através de mutirão. Por quê? Quando você entra com muitas ações, fica muito difícil para que um juiz resolva uma a uma. E quando a gente faz o mutirão, o resultado é muito melhor. A gente alcança um resultado muito mais significativo. Doutor Paulo, tem, vamos dizer assim, um outro exemplo, por exemplo, dessa conciliação de massa, ou seja, assim, extensiva, com esse objetivo de, inclusive, desafogar a própria justiça? Sim, no Tribunal de Justiça de Goiás, tem Sim. Alguma outra? Assim? Nós temos o exemplo das cobranças do seguro DPVAT. Nós também temos o exemplo das ações revisionais de contratos de financiamento bancário, que são ações que são propostas por uma grande parte da comunidade, né, e que a gente está tentando resolver através dos mutirões. Bom, e parece que essa é uma preocupação nacional, né, a conciliação? Exatamente, porque
Porque hoje nós chegamos à conclusão que o Poder Judiciário, com a estrutura que tem, está encontrando muita dificuldade para resolver os processos com a rapidez que a sociedade quer. Ou seja, rapidez e eficiência. Então, nós temos que descobrir, aliás, nós estamos desenvolvendo outros métodos, e um dos métodos é o Movimento Nacional da Conciliação, justamente para quê? Que a gente faça frente à grande demanda que está sendo proposta perante o Judiciário. É verdade, eu quero aqui ressaltar, que a sociedade brasileira, depois da Constituição de 88, seja porque o Estado ficou mais democrático, seja porque o cidadão ficou mais informado, a sociedade brasileira está recorrendo muito mais ao Poder Judiciário do que antigamente. Então, pelo fato do brasileiro estar litigando muito mais, nós temos que produzir outros mecanismos para que a gente possa absorver essas ações, possa absorver esses problemas e entregar a solução adequada, com rapidez e eficiência. O senhor falou em demanda e em rapidez também, e no início falou também da quantidade, por exemplo, assim, de processos aí, que vamos dizer, pode chegar até, caso não resolver esse problema, uns 500 mil aí. Bom, isso. Nesses 200 e poucos aí que o senhor falou aí, 200 e poucos mil aí, tem um atendimento, vai ter um atendimento célere lá, ou seja, lá nesses 6 dias, nessa semana. O Tribunal de Justiça preparou, por exemplo, todo esse esquema de atendimento? Não vai ter aquela morosidade também, não? Lá no Tribunal de Justiça vão ser atendidas somente aquelas pessoas que já têm ações ajuizadas. Ou seja, são 30 bancas, né, que estão organizadas para receber o povo, para que eles sejam bem atendidos e encontrem a solução para o seu caso. Agora, para aqueles que não têm ação ajuizada, mas está devendo, para obter os benefícios da lei, ele deverá procurar a Secretaria Municipal de Finanças ou os postos de atendimento da Prefeitura, nos VaptVupts, em todos os locais que eles terão os mesmos benefícios? Os mesmos benefícios da lei. Só que esses benefícios da lei é só até segunda-feira, com relação a esse mutirão. Tem uma noção clara, por exemplo, do telespectador, vamos dizer, por exemplo, eu estou devendo o IPTU e o ITU durante 2 anos, 3 anos aí. Mas, por exemplo, não fui ajuizado. Eu posso participar, por exemplo, dessa semana também, ou seja, ser beneficiado também. Sim, exatamente. Só que você não deverá se dirigir ao Tribunal de Justiça, certo, e sim aos postos de atendimento da Prefeitura. Agora, um detalhe interessante é a pessoa entender quem é que deve ou não procurar. As pessoas que estão ajuizadas já foram comunicadas através da justiça, que estão sendo processadas lá, a cobrança? Eu acredito que muitas foram, talvez nem todas, né? A pessoa que sabe que deve, que já sabe que não pagou o imposto, ela deve se dirigir ou ao Poder Judiciário ou ao posto de atendimento para saber como está a sua situação fiscal. E diante desse relatório, ela vai procurar a melhor solução para o seu problema. Detalhe interessante é que, às vezes, a pessoa não paga o IPTU e pensa que a conta ainda não foi para a dívida ativa. Principalmente no caso do IPTU. Também está nesse processo o imposto territorial, porque o IPTU é o imposto territorial... Predial territorial urbano. Predial, né? É o predial. E o do lote, aquele que IPTU. Também está... Todas as dívidas tributárias fiscais municipais. Isso. Certo. Agora, esse caso do ITU, por exemplo, muitas vezes o proprietário não paga o imposto e nem é citado porque o endereço dele, às vezes, é o do lote, lá não tem ninguém, ele não consegue aquela citação. Então, quem deve procurar lá no fórum. Se não tiver o processo lá, ele pode dirigir até a Prefeitura, né? A Secretaria de Finanças, né? Ou aos postos de atendimento da Prefeitura Municipal. Agora, além desse tributo, nós temos ainda outros impostos municipais, né? O ISSQN, alguns outros tipos de impostos também serão negociados com pessoa jurídica, pessoa física ou só para pessoa física, no caso? Olha, o atendimento vai ser para todos aqueles que estão devendo, entendeu? Sem distinção. Sem distinção. Sem distinção. Isso. E pode ter o benefício da lei aí. É interessante o número de pessoas que estão devendo para a Prefeitura. O senhor tem uma noção do porquê que as pessoas não pagam, doutor Paulo? Olha, é uma questão até cultural, né? Muitos não pagam porque eles querem até se beneficiar de alguma ação futura que possibilite o não pagamento ou o pagamento a menor, né?
E outros, às vezes, até por uma dificuldade financeira momentânea, né? A gente não sabe, cada caso é um caso. E ocorre, João, telespectador, que geralmente sempre no início de cada governo tem vamos dizer assim, um programa adotado por exemplo, pelo gestor que assume a prefeitura naquele momento, para beneficiar o próprio contribuinte nesse aspecto aí. Eu lembro que o próprio Estado já adotou programas desse jeito, ou seja, a própria prefeitura, né, no início das gestões, ou seja, para zerar, ou seja, o déficit que tem naquela máquina administrativa naquele momento, faça isso, ou seja, adota esses programas de amortização dos juros e da mora, né, no aspecto de que entra mais dinheiro para o cofre e o administrador vai ter recursos para começar a sua gestão. É verdade. Agora, uma das situações realmente que a gente fica assim meio em dúvida, será por quê? Será que esses impostos também não estão extrapolando aí as condições de pagamento da população? Porque às vezes o cidadão é bem intencionado, às vezes ele quer pagar o IPTU, né, mas não tem condições. Então não seria o caso de rever, porque eu estou vendo falar aí que o IPTU vai aumentar, né, que o prefeito quer aumentar, quer mudar o sistema de cobrança do IPTU, com tantas ações, com tanta gente inadimplente. Será que não seria melhor realmente resolver da maneira que está sendo feita agora através da conciliação, antes de aumentar esses impostos? Porque já que a coisa anda tão complicada aí para o cidadão pagar, vai aumentar também o número de processos lá no fórum, né, doutor Paulo? Essa política tributária do município, né, ela é desenvolvida pelo prefeito, pelos vereadores que aprovam as leis, né? E eu acredito que eles devem encontrar aí um caminho mais adequado, né, para que a gente possa ter um sistema que arrecade bem, sem que faça a população ficar muito, por exemplo, sem condições de pagamento. Que seja mais justo, né, de acordo com aquilo que as pessoas realmente podem pagar. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20. Estamos conversando com o Dr. Paulo César Alves das Neves, ele que é conciliador, né, coordenador do Núcleo de Conciliação do TJ Goiás, e que agora também está aí inaugurando novos centros de conciliação por todo o estado de Goiás, né, doutor Paulo? Explica pra gente aí como é que vai funcionar esses novos centros de conciliação. Verdade, João. O Tribunal de Justiça, através do Núcleo Permanente de Solução de Conflitos, tem como programa para esse ano instalar aproximadamente 17 centros judiciários. Nós já instalamos o da Católica, que é o terceiro centro judiciário de Goiânia, e o de Catalão. Amanhã estarei indo para Águas Lindas para instalar o centro judiciário de lá, né? O centro judiciário, na verdade, ele é um órgão que funciona na comarca, que possibilita que as pessoas sejam recebidas para fins de conciliação. A ideia é fazer uma estrutura forte para que o cidadão ele possa resolver seus problemas até mesmo sem protocolizar uma ação, entendeu? É o que nós chamamos de pré-processual. O pré-processual significa o quê? O cidadão vai até lá ao Centro Judiciário de Conciliação e lá ele expõe o problema dele. Ele vai ser encaminhado a um conciliador ou mediador, dependendo da situação, e esse vai marcar uma sessão junto com a outra parte. E aí tentar fazer um acordo. Esse acordo feito, ele vai ser levado ao juiz, que vai homologar o acordo e vai acabar. Nesse caso, ele não precisa nem de um advogado? Dependendo da situação, não vai precisar de advogado. Mas também nós estamos colocando nesse centro a defensoria para atuar. Porque se ele for carente, não tiver condições de efetuar o pagamento dos honorários do advogado, ele vai ter o atendimento do Estado. Porque o que nós precisamos é de uma estrutura que atenda toda a população, tendo ela ou não recursos. Principalmente aqueles que não têm recursos. Interessante sua pergunta, né? E amanhã, para o caso do município aqui, vão precisar de levar algum advogado ou só comparecer o cidadão que está devendo? Amanhã basta comparecer o cidadão que está devendo. Não há necessidade de levar advogado. Por quê? Toda pessoa tem capacidade para fazer acordo. Se ele quiser levar um advogado à confiança dele, não tem problema nenhum. Isso aí vai da escolha de cada um. Mas não é necessário levar advogado. Outra pergunta, até para o telespectador não chegar longe assim, né, com as mãos abanando lá. Tem que levar qual documentação
somente a RG, o CPF já resolve o problema, ou tem que levar vamos dizer assim, o endereço do lote, ou seja, do imóvel? Qual que é o procedimento nesse aspecto? Ele deve levar os documentos de identificação pessoal, né? E seria preferível que ele levasse também uma documentação do imóvel, né? Mas é claro que lá na prefeitura já tem um cadastro desse contribuinte com todos os seus dados. Então ele leva o original dos seus documentos pessoais para que ele possa ser identificado e ali ele vai ter condições de celebrar um acordo. É até interessante porque a identificação é importante. Vai que de repente vai uma outra pessoa lá, tenta negociar, né, e faz um negócio mal feito. Porque o que ficar definido amanhã é definitivo, né? Exato. O que ficar definido amanhã vai ser homologado por sentença e a parte vai ter que cumprir. Entendeu? O devedor vai ter que cumprir até para que ele fique livre desse débito fiscal. E pronto. Aí é até bom o senhor esclarecer, doutor Paulo. E se o contribuinte que for negociar e não cumprir depois com o acordado? Aí o que vai acontecer? Aquela execução vai prosseguir com a penhora, pode ser penhora online, nas contas bancárias dele, pode ser a penhora do próprio bem que originou o débito tributário, ou de outros bens que ele tenha em poder dele. É interessante que pode correr o risco de perder o imóvel, né? Porque a partir do momento que se faz um acordo e que é homologado pela justiça, esse acordo, aí a prefeitura tem mais força. Ela tem um título, para executar. Para executar. Porque ela já tem um documento, já tem uma maneira de executar aquele imóvel, e aí sim o cidadão pode até chegar ao ponto de perder o imóvel, que é uma coisa assim muito rara. Mas hoje nós também temos um mecanismo da penhora online, que ela é feita pelo site do Banco Central, em que o juiz ele determina o bloqueio do valor necessário. Se o dinheiro estiver na conta, aquele dinheiro já fica bloqueado. É muito mais fácil para resolver o problema. É muito grande, vamos dizer assim, essa inadimplência por parte dos envolvidos, desses que acordam. O senhor que é magistrado, ou seja, está aí na lida e há bastante tempo. Hoje, na justiça, por exemplo, goiana, como é que é, por exemplo, a negociação? Aquelas pessoas que negociam e depois não conseguem cumprir. Existe vamos dizer, uma média anual ou mensal na justiça em relação a essa quantidade de pessoas? Olha, esse dado ainda nós não temos, que não foi feita uma pesquisa nesse sentido para saber quais são aqueles que não cumprem, né? Mas, por exemplo, nós temos, com relação a todo o Estado, todo Estado, mas nós temos um dado interessante, que é do terceiro centro judiciário, que funciona lá na Católica, que foi instalado esse ano. Lá nós temos, que é um caso diferenciado, nós temos um índice de acordo superior a 92%, sem retorno, sem qualquer descumprimento daquelas regras que foram estabelecidas. Mas eu quero esclarecer também que o terceiro centro, ele é direcionado mais aos casos de família. Então, esses acordos que lá foram celebrados foram motivados em ações de separação, divórcio, guarda de filhos. E esses novos centros que o senhor vai inaugurar agora, que vai ser implantado em todo o estado de Goiás, ele vai ser abrangente, né? Mais abrangente em todas as ações que existem. Agora, está dentro daquela lei do juizado de pequenas causas ou pode extrapolar os valores? Não, lá no centro judiciário pode ter acordo de qualquer valor, não tem o limite do juizado especial. Inclusive, ações que envolvam milhões de reais podem ser levadas ao centro e lá pode ser formalizado um acordo solucionando o problema. Doutor Paulo, só para assim, ter uma noção, uma curiosidade, assim, qual que é o caso mais curioso que já teve, por exemplo, nessas demandas que o Tribunal de Justiça já demandou? Tem algum caso curioso? Assim? A respeito de... Qualquer um, de família, de dinheiro, de conciliação. Veja bem, teve um caso curioso, interessante, que é o que eu falo, às vezes as pessoas levam um problema para o Poder Judiciário e o motivo do litígio não é aquele que vira ação, né? É igual um caso que nós, num curso de mediação, nós ficamos sabendo através do palestrante, que numa ação trabalhista, foi proposta a ação trabalhista do empregado contra a empregadora, né? E lá não dava acordo, não tinha jeito, não avançava, né? E o juiz ficou preocupado com a situação, porque viu que a litigiosidade estava muito grande, né? Aí ele começou a conversar separadamente com uma das partes, cada uma das partes, né? Aí ele descobriu que, na verdade,
o empregado entrou com aquela ação porque a empregadora não queria casar com ele. Ué. Então, aí eles tinham essa relação de empregado e empregadora, mas eles tinham uma relação afetiva, entendeu? E ela não queria casar com ele porque ele bebia muito. E ela teve uma experiência ruim com o primeiro casamento, que o marido era alcoólatra, então ela queria casar com ele, mas ele tinha que parar de beber, entendeu? Então, evoluiu para uma ação trabalhista, sendo que o resultado, aliás, o motivo mesmo era outro. O senhor acha, por exemplo, que há excesso desses casos na justiça brasileira hoje? Esses excessos, por exemplo, se houver, de fato prejudicam o andamento da justiça, ou o senhor acha que não? Não, são coisas pequenas, pontuais? Com certeza. Existem excessos em pedidos de indenizações. Tem gente que qualquer problema, qualquer dissabor, já entra com uma ação de indenização, objetivando um lucro imediato, né? Eu tive um caso que eu julguei, que a pessoa entrou com uma ação contra um banco, porque ela queria uma indenização de 50 mil reais, isso aí uns 10 anos atrás, né? E ela, na verdade, ela queria ser indenizada porque o caixa falou para ela que naquele momento não tinha como compensar o cheque dela, porque o sistema estava fora do ar. Então ela falou que se sentiu humilhada, ultrajada por uma situação dessa. Veja bem, ninguém falou que ela era má pagadora, ninguém falou que o cheque era sem fundos, ninguém dirigiu nenhuma palavra ofensiva a ela. Isso foi apurado dentro do processo, né? E, no entanto, ela falou que não, que ela se sentiu humilhada porque o cheque não foi compensado naquele momento. Então, quer dizer, existem casos e casos, né? E alguns, eles não são amparados pela legislação. Mas aí o cidadão vai na justiça, pede assistência judiciária, porque se ele perder não vai pagar custas nem honorários, né? E vai litigando. Agora, um dos casos que tem chamado muita atenção aqui no nosso estado, principalmente, é as compras mal feitas, né? Principalmente aquelas do automóvel. O doutor Paulo, que trabalha nessa área, sabe muito bem que quando uma pessoa vai a uma concessionária, uma garagem qualquer, chega lá no intuito de comprar um veículo, muitas vezes ele olha só a chamada parcelinha, né? Aquilo ali, 300, 400 reais por mês. Depois, ele descobre que cobraram dele um juro bastante abusivo. E acabam entrando na justiça. É um fato muito comum e tem dado esse resultado, essas ações na justiça, doutor Paulo? Olha só, João, deixa eu explicar uma coisa. Hoje, eu julgo muitas ações dessa natureza, né? São as ações revisionais de contrato de financiamento bancário. Ou ações revisionais, financiamento, ou ações revisionais de contrato de leasing, arrendamento mercantil, né? Na verdade, o que a gente vê é que o cidadão, ele contrata uma parcela, aí depois de pagar a primeira parcela, ou sem antes mesmo de pagar a primeira parcela, ele entra com a ação tentando reduzir o valor da parcela, alegando juros extorsivos, né? Mas na maioria dos casos que eu estou vendo, que eu estou julgando, a taxa de juros cobrada pelos bancos está na média legal. 2 ponto alguma coisa, 1,99, 1,50, tem taxa de juros próxima a 1% ao mês. Só o que encarece o valor da parcela é a capitalização. E os tribunais já decidiram que a capitalização é permitida desde que ela seja contratada. É permitida aquela distribuição? Tem que estar no contrato ali. Se tiver no contrato, o consumidor assumiu que vai pagar aquilo ali. Agora, o que eu fico pensando, se você compra um bem, lá está o valor, você vai pagar 60 parcelas de R$ 257, como exemplo. Você não pode alegar que você não sabia o que você estava fazendo. Deve ter multiplicado, né? Qualquer Exatamente. celular hoje tem máquina e calculadora. Você multiplica e diminui pelo valor à vista, você vai saber quanto você vai pagar de juros. Qualquer pessoa faz isso. Eu vejo demais, doutor, a distribuição, por exemplo, de folhetos, aqueles folhetinhos, né, de escritórios, alguns escritórios, pessoas assim falando que se você comprou o carro, você não pode baixar, o valor que terá que ser pago, não é? Através daquelas parcelas, procurando aqueles escritórios, aquilo ali é permitido? É uma propaganda que alguns advogados utilizam para captar a clientela, né? Não há nada de errado. Só que o consumidor deve pensar bem, deve procurar se informar para saber se ele realmente vai ter condições de ter alguma alteração no contrato dele. Porque cada contrato é uma história. É isso aí. Nós vamos para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco estaremos de volta conversando com o doutor Paulo César Alves das Neves, ele que é coordenador do Núcleo de Conciliação do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Até daqui a pouco.
Nós estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV e na NET Canal 20. Lembrando que os nossos programas podem ser acessados através do YouTube e também do Google. É só você digitar lá Ulisses AS ou João Silvestre da Silva ou Canal Aberto, que você vai ter acesso aí aos programas já gravados, né, que nós já colocamos lá no YouTube, no Facebook, né, o pessoal pode acompanhar o nosso programa. Bom, nós estamos conversando com o coordenador de Núcleo de Conciliação do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. O Dr. Paulo César é um juiz bastante experiente, né? Atuou há muitos anos aí no interior, inclusive na cidade de Itaberaí, por mais de 9 anos, né, doutor Paulo? Exatamente, mais de 9 anos. E ele tem muita experiência na área também da legislação eleitoral, de várias áreas, porque ele tem uma experiência muito grande. E nós vamos conversar com ele agora um pouquinho fora desse assunto da conciliação. Doutor Paulo, nós tivemos aí um movimento, né, da população saiu às ruas protestando, querendo um Brasil melhor. Como é que o senhor viu essas manifestações públicas realizadas aí no Brasil? Eu acredito que toda manifestação pública, desde que não haja excesso, haja baderna, depredação, ela é válida. Eu acredito que o cidadão brasileiro, ele tem, se ele quiser, tem que ter o direito de se manifestar, né? Isso é garantido pela Constituição, é a liberdade de manifestação, né? As pessoas devem expressar o seu descontentamento com isso ou aquilo, mas sem depredação, sem violência. E eu vi que nessas últimas manifestações até violência contra a imprensa ocorreu, destruíram um caminhão de uma emissora de televisão, alguns repórteres foram agredidos, né? Quer dizer, a violência foi disparada para todo lado, né? O senhor não acha, por exemplo, que esse excesso de democratismo também prejudica o país? Não, por exemplo, eu sou um dos que mais defendem, por exemplo, a manifestação, os protestos, até porque eu fui forjado também nessa luta, ou seja, como estudante, não é? Até chegar, por exemplo, a ser profissional, fui estudante, participei de partidos políticos, manifestações, protestos, mas há um certo exagero, às vezes, em relação a essas manifestações, inclusive nas redes sociais. Às vezes as pessoas acusam, denunciam. O senhor não acha que também há esse excesso no Brasil, ele tem que ser contido também, para que o país possa caminhar, ou seja, seguir a sua tendência natural, o seu caminho natural? Eu acredito que esse excesso ele vai ser corrigido com o tempo, porque quando existe o excesso, eles perdem a causa, você perde a razão, entendeu? Tanto é que a tendência é do movimento enfraquecer com o tempo, em razão dos excessos. Ou você segue uma linha, aproveitando a democracia, utilizando o poder da manifestação para mudar o que você acha que está errado, que você congrega, você agrega mais pessoas, ou você segue o caminho do excesso que não vai dar em nada. É verdade. Agora, o doutor Paulo César viveu um período eleitoral no estado de Goiás, como nós vivemos, né, onde tudo era permitido, o chamado comício, os brindes, as camisetas e uma série de fatores que tinha nas eleições e que a legislação acabou proibindo. Mas o senhor acha que aquelas proibições que aconteceram, ela realmente surtiram efeito? Porque parece que continua ainda o pessoal reclamando muito da maneira com que é praticada as eleições no país. Existem muitas proibições que não são cumpridas, né? Tanto é que a Justiça Eleitoral tem muito trabalho na condução do pleito eleitoral, né? É claro que nós evoluímos muito. Da época que eu comecei, da primeira eleição que eu presidi, né, para cá, do início da década de 90 até 2008, que foi minha última eleição, eu presidi mais de 10 eleições, entre plebiscitos, referendos também, né? Eleições municipais, eleições presidenciais, já enfrentei todo tipo de situação. E, na época, eu sempre falava, olha, a lei eleitoral é para todos, né? Não importa se é de partido A, partido B, nós temos que agir com rigor contra todos. E, graças a Deus e ao trabalho que foi realizado, nós conseguimos êxito nas eleições que foram realizadas tanto em Itaberaí quanto em outras cidades, Crixás, Uruaçu, Uruana, por onde eu passei, né?
Mas não é fácil, não. Doutor Paulo, o senhor não acha, por exemplo, nós temos um país com excesso de partidos, ou seja, partido hoje para todo quanto é lado... Mais de 30, né? Fora os que estão em andamento para serem legalizados aí pela Justiça Eleitoral. O senhor não acha, por exemplo, que esse sistema acaba prejudicando, até porque, por exemplo, a Justiça ela não tem quantidade de funcionários suficiente para fazer essa fiscalização, assim, até, vamos dizer, meritória, não é? O senhor não acha, por exemplo, que a forma como esse presidencialismo no Brasil acaba prejudicando também, ou seja, excesso de partido? Tem partido que às vezes o eleitor mal conhece, mas está aí. E é aquela coisa... O que ajuda muito a Justiça Eleitoral é justamente a fiscalização dos outros partidos, que realmente a Justiça Eleitoral não conta com um pessoal suficiente para fazer a fiscalização da aplicação das regras. E eu me lembro que o fiscal de um partido A era que fiscalizava o partido B e vice-versa. A fiscalização era recíproca. Mas realmente eu acredito que o excesso de partidos pode enfraquecer o sistema político partidário do nosso país, né? Você pode observar lá nos Estados Unidos, o número de partidos é bem menor, né? E partido mesmo só tem 2, né? É lógico. É verdade, os mais importantes, Exato. né? Agora, é interessante o que o doutor Paulo disse, porque em cada zona eleitoral, em cada sessão eleitoral, existe ali, cada candidato tem 1 ou 2 representantes ali fiscal, com crachá devidamente, e eles ficam muito atentos, né? Eles ficam um fiscalizando o outro. Na rua, chega a sair um grupo atrás do outro candidato para ver se está cometendo algum tipo de excesso. Então, isso é importante dentro da democracia, quer dizer, é um grande auxílio que a legislação tem, que a Justiça Eleitoral tem. Agora, doutor Paulo, é bastante discutido o chamado, a liberação do voto, né? Tirar a obrigatoriedade do voto. Com a sua experiência, o senhor acha que isso aí é válido? Eu acredito que sim. Eu acho que o voto não deveria ser obrigatório, nem imposto ao cidadão. O cidadão tem que, por si só, com a sua consciência, se dirigir ao local e votar, se assim o preferir. Se ele entender que não vai fazer diferença, que não vai ser importante, ele vai ter a opção de escolha, que é um direito de todo cidadão brasileiro. Você tem que optar se você vai ou não. Agora, você vai ser punido porque você não quis ir votar? Mas a lei já é bastante flexível com relação a isso. O eleitor não precisa mais votar, ele basta justificar. Não, né? Tudo bem, mas é uma obrigação. É uma obrigação justificar. Mas você só justifica, né, se você não estiver no local de votação. É verdade. Por exemplo, você vota em Goiânia. Aí, para você não ser penalizado, você tem que justificar numa comarca vizinha, ou viajar para uma cidade do interior. Se você estiver aqui, a não ser que você esteja doente, acamado, apareça alguma impossibilidade que justifique realmente o fato de você não ter ido votar. É verdade. Até porque também a multa para não votar é muito barata, né? É muito pequena. É muito pequena, praticamente irrisória, né? Essa circunstância, essa situação. Bom, nós estamos apresentando o programa Canal Aberto e hoje nós estamos conversando com o Dr. Paulo César, ele é coordenador do Núcleo de Conciliação do TJ Goiás. Nós falávamos da implantação dos centros, né, que vão ser implantados. Ao todo serão quantos centros, Dr. Paulo? Nesse ano nós temos aí um projeto de instalar mais de 17 centros judiciários nas principais cidades do estado. Esses serão permanentes ou é só temporário? Exatamente, são centros permanentes para a solução de conflitos. Nós vamos instalar agora em Águas Lindas, depois Lusiânia, Jataí, Rio Verde e assim por diante. Pois é, mas aí como que fica aquele juizado de pequenas causas? Deixa de existir, passa a ser o centro de conciliação? Não. Ou vão continuar os exatamente. O centro, ele pode tanto receber ações que passam na justiça comum quanto no juizado. E pode também receber ações que nem tem ações, aliás, receber casos que nem tem ações ainda, que é o pré-processual. Então o centro judiciário, ele vai ser destinado, instalado, estruturado para conciliar casos de família, do juizado especial, da justiça comum e de outras pessoas que ali procurem. E tem juiz suficiente para isso ou vai utilizar o mesmo juiz ali da comarca? É o mesmo juiz da comarca. O juiz, para cada centro, nós nomeamos um juiz coordenador e um coordenador adjunto. E ele vai coordenar a equipe dele. A equipe é composta por conciliadores e mediadores, e estagiários e também outros funcionários. Então o centro, ele vai funcionar como se fosse uma vara judicial.
entendeu? Esse sistema de conciliação, doutor Paulo, ele já está sendo usado aqui em Goiás há bastante tempo? Como é que é? Sim, nós temos há muito tempo, mas começou a ser aprimorado de 2006 para cá. Quando E surte efeito na justiça? Surte efeito, porque o volume de acordos é muito grande. Nós chegamos a atingir aí mais de 65% dos acordos, entendeu? O senhor acha, por exemplo, que isso aí, vamos dizer, em tempo, teríamos poupado aí uns 10 anos em relação à justiça se ela estivesse julgando outros processos, ou seja, se não tivesse passado pelo sistema de conciliação? Eu acredito que nós conseguimos otimizar e diminuir, talvez não 10 anos, mas uma quantidade de anos aí superior a 4, 5 anos. Isso é bom, então. Um detalhe interessante é o seguinte, quando se fala em conciliação, fala-se em processos, né? Processo já existente. Mas se duas pessoas tiver, por exemplo, quiser divorciar, os dois chegar lá no centro de conciliação, os dois de maior e tudo, pode fazer ali os dois sem advogado, sem nenhum gasto, só com a intenção de separação? É o seguinte, se ele for lá no centro para ser recebido, né, se ele não tiver condição de pagar as custas do processo, vai ter um advogado que vai fazer a defensoria dele. Então, esse casal vai formalizar um acordo, esse acordo vai ser homologado pelo juiz e eles vão estar divorciados. Agora, se o casal tiver condições de efetuar o pagamento de custas, não for uma pessoa carente, aliás, não for o casal carente, eles vão ter que ir acompanhados de um advogado. O senhor falou da Defensoria Pública, A Defensoria Pública em Goiás hoje, ela é suficiente? Nós temos uma boa defensoria ou nós ainda estamos assim numa realidade assim aquém do que deveríamos ter? Não, nós estamos numa realidade aquém do que deveria ser. Na verdade, quando eu falo em Defensoria Pública, normalmente eu falo ali dos advogados que trabalham pela assistência judiciária. Em alguns municípios tem defensoria, aí é o município que contrata o advogado que vai defender os carentes, entendeu? Aqui em Goiânia nós temos uma defensoria que é feita pelos advogados da Procuradoria da Assistência Judiciária, que são contratados também. Mas o ideal seria que a gente tivesse em todas as comarcas defensores concursados, habilitados para que pudessem defender os carentes. Tá certo. Nós vamos para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Dr. Paulo César Alves das Neves. Nós estamos falando aqui sobre conciliação, né? A semana de conciliação vai acontecer em dezembro, vai acontecer agora essa conciliação lá no fórum, onde serão discutidos os problemas relacionados aos tributos municipais e também as bancas de conciliação que vão ser inauguradas aí em todo o estado de Goiás. Agora, o consumidor hoje, doutor Paulo, tem tantos problemas, principalmente relacionados com telefonia, com compra de equipamentos que às vezes não chega devidamente de acordo com aquilo que foi comprado, né? Como é que o consumidor pode procurar os seus direitos? Muito bem. A ideia de instalar e estruturar os centros judiciários é justamente para receber essa parcela da comunidade, né? Ou seja, o consumidor. O consumidor, se ele teve algum problema com o fornecedor, mercadoria que não atendeu suas expectativas, ou se o serviço prestado não atendeu, ele poderá ir ao centro e fazer uma reclamação, e aí sim nós vamos notificar o fornecedor, que pode ser uma empresa de telefonia, uma empresa aérea, ou uma empresa que vendeu algum bem móvel, né? E vai ser designada uma audiência para que nessa audiência tente-se o acordo com os conciliadores. Feito o acordo, o que acontece? Ele vai ser homologado e já vai valer como título para o consumidor. Se a empresa não cumpriu, o consumidor vai poder executar. Chega a assustar a quantidade, por exemplo, de pessoas que procuram a justiça com relação a problemas, por exemplo, de compras via internet? Não. Isso já afeta o problema da justiça, não? Eu acredito que tem uma quantidade razoável de ações assim, mas não é muito grande não, sabe? Eu acredito que é uma parcela mínima. Doutor Paulo, o consumidor que se sentir lesado, por exemplo, na cidade do interior, onde tem mais dificuldades para poder entrar com ações, ele pode vir até Goiânia e entrar aqui também? Isso vai depender muito, porque é interessante que ele entre na cidade onde ele mora, porque se lá tiver um fórum,
o centro judiciário, ele deve entrar com a reclamação lá. Vai ficar mais fácil para que ele possa acompanhar o andamento dessa ação. Porque no tanto caso faz, de uma telefonia, por exemplo, né? Você, lá no interior você vai entrar contra uma empresa de celular. Esse processo não fica mais demorado? Não, tem comarcas do interior que estão com ritmo acelerado, então eles conseguem dar um andamento rápido ao processo. Depende muito da comarca. Hoje está tudo informatizado também? Tudo informatizado. E outra, a empresa de telefonia ou a empresa fornecedora, ela vai ser notificada, ou seja, ela vai ser citada por carta. Se for um pré-processual na conciliação, ela vai ser notificada a comparecer, entendeu? Nesses casos, o aconselhável é procurar o PROCON primeiro, né? Ou seja, para ver se resolve uma discussão mais amigável, exatamente, aquela menos... Não tem problema nenhum, pode procurar o PROCON. Inclusive, eu na condição de coordenador do núcleo, eu procurei lá a superintendente do PROCON, para que a gente consiga aí elaborar um convênio do núcleo com o PROCON, para que a gente possa, lá no próprio PROCON, já formalizar os acordos, homologar judicialmente ou sem homologação judicial, para que possa agilizar e acelerar o procedimento com relação às ações de relação de consumo. Então vamos esclarecer bem para o nosso telespectador aí. O que deve ser procurado ao PROCON, junto ao PROCON ou junto à Justiça? É uma opção para o consumidor. Ele pode ir à Justiça ou pode ir ao PROCON, entendeu? Se o atendimento do PROCON for satisfatório, ele não precisa nem ir na Justiça. Negocia ali. Negocia ali e aquele acordo vai ser homologado, entendeu? Agora, se não foi satisfatório, ele pode ir atrás na Justiça. Às vezes ele vai no PROCON e não dá acordo, aí ele vai ter que entrar na Justiça. E se ele não for no PROCON e for direto na Justiça? Aí vai ter o mesmo atendimento no centro judiciário, e nesse centro judiciário nós vamos tentar formalizar um acordo para solucionar o problema então dele. vamos passar aí o endereço. Como é que a pessoa pode fazer para chegar direto à Justiça? Procura onde? A respeito do centro de uma judiciário. reclamação, que ele não quiser ir no PROCON. Vai ver que ele já está chateado, já foi no PROCON, não deu certo. Falou, não, agora eu não quero saber de PROCON mais, eu quero entrar na Justiça. Ele pega a comarca, ele vai na própria comarca, lá no fórum. Exatamente, ele vai e procura... Departamento de pequenas causas. Enquanto que a gente não tem a estrutura completa dos centros, né, ele vai ter que procurar o juizado, dependendo do valor. Né? Nos lugares que ainda não tem centro, o consumidor vai ter que ir no juizado para formalizar a reclamação dele. E toda cidade do interior tem o juizado de pequenas causas? Ele pode entrar com ações todas as comarcas, se não tiver o juizado, como se fala, fisicamente formalizado, como se fosse uma vara, tem o juiz que atua com a competência do juizado. Então, todo o interior, todas as comarcas têm um atendimento do juizado. Desde que o juiz não seja... O senhor acha que Goiás está num ritmo assim, satisfatório em relação a esses julgamentos, a esses processos todos aí em relação... Da conciliação? Eu acredito que sim, tanto é que tem 3 anos que nós ganhamos o prêmio Conciliar é Legal, ou seja, o maior número de conciliações no Brasil inteiro foi resultado do trabalho forte do movimento da conciliação. O ano passado nós fomos campeões, recebemos uma premiação em razão do trabalho que foi desenvolvido e do resultado alcançado por todas aquelas pessoas que participam do movimento da conciliação. Bom, uma das coisas que mais ocorre, principalmente aqui em Goiânia, são os acidentes de trânsito, né? Às vezes tem aqueles pequenos arranhados ali, uma batidinha de menor relevância aí, e inclusive a própria polícia já orienta, não para o trânsito, tem que tirar por ali, chama aquela justiça móvel, né, que já aí atua nessa área, mas quando não dá acordo ali, a pessoa quiser requerer o direito dele, pode ir direto lá na justiça? Ou pode ir no PROCON? Qual que é o caminho que a pessoa tem que seguir? O PROCON é só a relação de consumo. Só de consumo. Relação de consumo. Mas ele tem que entrar na pequena quando causa. a indenização, dependendo do valor que ele vai pleitear, se for até 20 salários mínimos, ele entra no juizado sem advogado. Até 40 salários mínimos, ele vai precisar de um advogado, pode entrar no juizado. Acima disso, só na justiça comum. O senhor, como, por exemplo, magistrado, uma pessoa experiente, ou seja, vive disso, qual que é a mensagem que o senhor passa para os nossos telespectadores em relação a isso? Ou seja, às vezes as pessoas procuram a justiça assim de forma injustificável, ou seja, vai ali, entulha, acaba entulhando. Qual que é a mensagem que o senhor dá? Não faça isso. A mensagem que eu dou é que as pessoas devem procurar a justiça quando realmente for necessário, quando ela realmente precisar de uma prestação judicional. Entendeu? Ela tem que fazer uma avaliação. É igual nós estamos falando.
tem determinadas situações que são meros dissabores. Então a pessoa ela não vai conseguir êxito, mas entra assim mesmo, entendeu? Então eu acredito que as pessoas, o movimento da conciliação, eu acredito que o movimento da conciliação ele vem justamente para desafogar o Poder Judiciário e mudar a cultura do brasileiro. Nós queremos implantar a cultura da paz, ou seja, o brasileiro, antes de litigar, ele vai tentar solucionar o seu problema através do acordo. E para fomentar e para estruturar a cultura da paz, nós vamos ter que mudar a mentalidade do profissional do direito, do juiz, do advogado, do estudante de direito, para que a gente não pense na ação como um litígio, uma briga, uma luta, e sim uma oportunidade para você solucionar o problema de forma amigável. E normalmente quando se faz um acordo há um aperto de mão, né? É lógico. Porque ali fechou o acordo, fecha a paz também. Parece que ali a briga sela, acaba, né, a paz. E aí as coisas começam a andar diferente. Exatamente. Com o pensamento moderno que nós estamos tentando desenvolver, aliás, estamos desenvolvendo, no centro judiciário nós vamos formar equipes multiprofissionais para que a gente aumente a nossa capacidade de acordo. Aqui no terceiro centro judiciário e no segundo centro judiciário, nós já temos a participação de psicólogos, entendeu? Vamos colocar também assistentes sociais, ou seja, todos aqueles profissionais que possam contribuir para a formalização de um acordo efetivo, que as partes saiam satisfeitas e não tenham que voltar para tentar executar ou saiam insatisfeitas com aquele acordo que foi feito. Tá certo. Bom, doutor Paulo César, nós temos aí alguns minutinhos. O senhor quiser falar mais alguma coisa aí rapidamente? Eu quero aproveitar para falar sobre a Semana Nacional da Conciliação. Esse ano já foi designada a data, né? Nós vamos ter a semana começando no dia 2 e terminando no dia 6 de dezembro, que é o nosso grande evento para a gente finalizar os trabalhos a respeito do movimento da conciliação aqui em Goiás. E nesse ano a Semana Nacional da Conciliação ela vai ser realizada lá na Estação Goiana, como foi realizado no ano passado, que é um local de fácil acesso, que tem linhas de ônibus, que a comunidade poderá se dirigir para solucionar os seus problemas. Tá certo. Muito obrigado, senhor, pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de participar desse programa e poder divulgar o trabalho realizado pelo Movimento da Conciliação. Tá certo. Ulisses Aécio já dizia os antigos, é melhor um péssimo acordo do que uma boa demanda. É lógico. Boa noite. Então, boa noite, João, boa noite para o doutor Paulo. Uma boa noite especial para a dona Neuza, que está sintonizada no programa Canal Aberto aqui na PUC TV. Tá certo, eu quero mandar um abraço também para todos aqueles que estão nos assistindo e convidar para estar conosco na próxima segunda-feira, às 22h30, com mais um programa Canal Aberto. Até lá, boa noite, obrigado pela audiência.